Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Igor Vitor e hoje tem aula de História, vamos falar sobre Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi mais ou menos um cara que se auto-intitulava um profeta. Esse cara juntou um grupo de seguidores e fundou uma cidade que vivia de forma mais ou menos independente ali do governo, e é claro que o governo não gostou disso e a sociedade fez de tudo para derrubar essa cidade, para derrubar essa comunidade que estava surgindo ali. Mas para a gente dar uma aprofundada, é claro, no assunto, vamos começar pela biografia do próprio líder dessa cidade, que era o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro nasceu em 1830, ou seja, quando vai acontecer mesmo a Guerra de Canudos, o Antônio Conselheiro já está bem de idade, né? já é pro final do século XIX. Antônio Conselheiro, ele conta-se que ele queria ser padre na juventude, mas por causa de um acordo lá com o pai dele, ele precisava administrar a herança do pai dele, ele acabou não podendo entrar para o sacerdócio. Então ele se casou e tal, e em um dado momento da vida adulta, ele teve uma espécie de desilusão amorosa, não sei se ficou claro, e ele resolveu sair perambulando o mundo afora, ficou chateado e resolveu sair por aí com uma vida de andarilho pelo Nordeste afora. A partir daí ele começa a se auto-intitular um profeta e começa a ganhar um grupo de seguidores que vai acompanhar ele perambulando aleatoriamente por um certo tempo. Até que em um dado momento esse número de seguidores já era bem grande e ele chega numa antiga fazenda abandonada, que era onde chamava-se de Arraial de Canudos, e ali naquela fazenda abandonada ele vai montar uma nova cidade, uma cidade que vai viver de forma independente, basicamente o que muita gente vai chamar de uma utopia evangélica, porque ali ele vai fundar a sua própria sociedade, com as próprias regras mais religiosas. Não vai ter dinheiro, o trabalho vai ser uma forma mais coletiva de trabalho, ou seja, ele vai fundar uma nova sociedade, quase que fosse uma comunidade diferenciada ali. E isso vai incomodar muita gente, obviamente. Vai incomodar o governo, porque primeiro se demonstra uma espécie de incompetência do governo, né? As pessoas estão vivendo ali sem pagar imposto e tal. Vai incomodar a Igreja Católica, porque o Antônio Conselheiro vai estar reunindo um grupo de fiéis e ele não é um sacerdote. E vai incomodar muito os grandes fazendeiros daquela região ali do Nordeste, que vão alegar que estão perdendo mão de obra para essa tal comunidade do Antônio Conselheiro. Vão dizer que quem vive nessa comunidade do Antônio Conselheiro é um bando de preguiçoso, vagabundo, que não gosta de trabalhar e por isso que fugiu para lá. Então, o Arraial de Canudos vai juntar um bando de inimigos. Mas para a gente entender melhor o que aconteceu nessa Guerra de Canudos, a gente precisa entender o contexto histórico da época. O Brasil tinha acabado de fazer aquela transição ali, né, de monarquia para república, e com isso você tem uma série de consequências, como por exemplo a separação entre igreja e Estado. O Brasil tinha acabado de abolir a escravidão, e você sabe bem que a escravidão no Brasil foi abolida, mas ninguém foi indenizado, os negros não foram indenizados, não foi dado a eles um destino certo. Então você tinha milhares de ex-escravos perambulando também pelo país sem emprego, sem trabalho, sem moradia. Então, assim, esses milhares de escravos, por exemplo, que estavam andarilhos pelo interior do país, acabaram sendo muito facilmente seduzidos pelo Antônio Conselheiro e acabaram muito fácil se juntando a esse movimento do Antônio Conselheiro, esse movimento conselheirista. A questão também da proclamação da República e dessa separação entre o Estado e a Igreja também vai ter consequências muito, muito pesadas, sobretudo para cidades daquele interior do Nordeste, porque antes, só para citar um exemplo, a igreja era responsável por fazer certidões de óbito, certidões de nascimento, casamentos e tal. E agora isso passa, entre aspas, para a responsabilidade do Estado. Só que se você pensa, se ainda hoje o Estado ele anda meio distante do interior, o interior está bem afastado, o Estado parece que não chega lá direito, você imagina há 130 anos atrás. Então aquela situação da população do interior do Nordeste nesse período era uma situação lastimável. Conta-se que não haviam cemitérios, porque o Estado deveria estar cuidando dos cemitérios e o Estado não dava conta de fazer isso, então os cemitérios tinham virado uma bagunça, as pessoas já não usavam mais enterrar seus mortos e tal.
E quando surge a figura do Antônio Conselheiro, ele vai começar como um profeta que dava conselhos, por isso o nome, né, Antônio Conselheiro, ele vai começar a dar uma guia espiritual, uma liderança para esse povo, vai começar a falar, não gente, vamos cuidar dos cemitérios, vamos cuidar das igrejas e tal, vamos pintar as igrejas de branco, vamos enterrar os mortos, porque isso que é o certo e tal. Então o Antônio Conselheiro vai surgir como um líder que essa população estava precisando, já que o Estado não estava chegando ali, não estava cumprindo o seu papel. Fundada essa comunidade em Canudos, pelo Antônio Conselheiro, ele vai mudar o nome de Canudos para Monte Santo. As pessoas vão viver ali de forma totalmente independente mesmo do Estado. Não vão pagar imposto, não vai haver circulação de dinheiro, as pessoas vão viver de uma forma independente ali naquela cidade. Vão viver de fato uma utopia evangélica, porque eles vão viver sob a liderança do Antônio Conselheiro, sob os conselhos do Antônio Conselheiro. E vão viver da forma mais próxima da religião possível, com uma espécie de coletivização, as pessoas vão trabalhar de acordo com a necessidade, todo mundo vai tentar suprir a vida de todo mundo. E a cidade chegou a ter uma independência bem interessante mesmo. Eles viviam, por exemplo, da criação de cabras, aí usava a carne da cabra, tirava o leite da cabra, o couro da cabra. Quase que se tornou mesmo um movimento independente dentro do Brasil, uma cidade praticamente independente dentro do Brasil. Mas como eu disse anteriormente, é claro que isso desagradou muita gente. Sobretudo os grandes fazendeiros da região. E o episódio que vai começar todo o problema é o caso das madeiras. Antônio Conselheiro queria construir uma nova igreja em Monte Santo. E para isso ele encomendou uma remessa de madeiras na cidade de Juazeiro, que fica mais ou menos, deve ficar mais ou menos uns 300 quilômetros de Monte Santo, não sei muito bem. E ele encomendou uma remessa de madeiras e tal. Só que os grandes fazendeiros da região, que eram quem mandavam, fizeram um decreto e proibiram de comerciar com o Antônio Conselheiro. Proibiram os comerciantes da região de fazer qualquer negócio com Monte Santo. Com a tentativa de fazer uma espécie de embargo econômico à cidade, né? E o que aconteceu? Antônio Conselheiro pagou pela madeira, mas o negociante lá de Juazeiro se negou a entregar a madeira, por ordem, claro, dos grandes fazendeiros. Ele se negou a entregar a madeira. Então Antônio Conselheiro vai fazer uma ameaça e vai dizer que se a madeira não for entregue, ele vai reunir o povo que estava naquela cidade dele lá, iria invadir Juazeiro e buscar madeira à força. E isso foi o estopim da primeira invasão a Canudos. Por quê? Porque, é claro, as pessoas já não gostavam muito daquela comunidade, então resolveram exagerar um pouco mais na fala do Antônio Conselheiro e mandaram um pedido de ajuda para o governo da Bahia, alegando que o Antônio Conselheiro, aquele grupo de fanáticos que moravam naquela comunidade lá do Antônio Conselheiro, estavam planejando invadir e saquear Juazeiro do Norte. Então o governo da Bahia vai mandar uma pequena força do exército para tentar conter essa multidão fanática do Antônio Conselheiro. Então eles vão enviar um grupo de mais ou menos 100 militares que vão ficar de tocaia em Juazeiro do Norte para proteger a cidade contra o grupo do Antônio Conselheiro. Em um dado momento eles cansam de esperar e resolvem partir em direção a Canudos para ver se eles iam invadir mesmo, para tentar resolver aquilo de uma vez. E eles são pegos de surpresa pelo grupo do Antônio Conselheiro. E aí há um embate, o grupo do Antônio Conselheiro deveria ter mais ou menos uns 300 pessoas e tal. Só que como eram 100 militares contra 300 pessoas sem treinamento, sem nada, acabou morrendo mais gente do grupo do Antônio Conselheiro do que dos militares. Só que ainda assim ficou com um gosto de derrota, porque os militares desertaram e saíram correndo daquela guerra. O grupo do Antônio Conselheiro voltou para Canudos sem pegar as madeiras. Mas de qualquer maneira já tinha criado um clima de tensão, que o grupo do Antônio Conselheiro é perigoso, que o Antônio Conselheiro vai começar a invadir outras cidades, que lá em Canudos já vive uma população de quase 20 mil pessoas, que essas 20 mil pessoas estão sendo treinadas para invadir outras cidades. Mas o que vai pesar mais contra o Antônio Conselheiro é a questão da monarquia. Porque, como eu já disse, a gente tinha acabado de passar da monarquia para a república, tinha aquele medo ainda instaurado de que havia movimentos monarquistas, que poderia haver alguma tentativa da monarquia voltar para o Brasil e por fim a república. Então a república ainda tinha esse clima de medo. E o que acontece? Antônio Conselheiro era monarquista. Ele poderia não ser exatamente um guerrilheiro, um monarquista, realmente alguém que iria pregar mesmo. Ele poderia não ser alguém que de fato representasse um perigo, mas ele era contra a mesma república, porque ele dizia que a república era um regime do pecado.
E por quê? Porque com a República veio a separação entre Estado e Igreja. Como eu já disse, aquela questão de que tudo antes que registro de nascimento, certidão de óbito, boa parte da vida em sociedade era governado pela Igreja durante a monarquia. E com a República isso é mudado, o Estado passa a controlar essas coisas. Então quem é mais a favor da Igreja não gostou muito dessa mudança. Então, o Antônio Conselheiro era dessa opinião. Segundo ele, a República era um regime do pecado, era errado, porque era contra a igreja e tal. Então, por causa dessas pequenas falas do Antônio Conselheiro, ele era tido como um inimigo da República. E isso foi o que pesou definitivamente contra ele. Então, já em 1897, o governo brasileiro vai mandar uma segunda expedição contra Canudos, com o coronel Febrônio, se não me engano, vai mandar 250 homens para tentar destruir o Arraial de Canudos, para acabar com aquela utopia evangélica que estava acontecendo ali. Porém, esse grupo de 250 homens vai perder feio pro pessoal do Antônio Conselheiro. Vai haver um embate e tal, eles até esperavam vencer fácil, afinal era 250 militares contra pessoas que não sabiam lutar e tal, como pessoas simples, mas eles vão perder feio. E não só vão perder feio, como eles ainda vão abandonar o campo de batalha ainda e vão largar as armas para trás. Ou seja, esse grupo do Frebônio, então, esse grupo dessa segunda expedição não só vai perder, como ainda vai fazer o favor de armar a população de Canudos. Eles vão abandonar o campo de batalha e deixar as armas lá. Então, o governo resolve lançar uma terceira expedição contra Canudos, agora liderada pelo Moreira César. O Moreira César, ele tinha sido um dos líderes do governo durante a Revolução Constitucionalista no Rio Grande do Sul. E ele ficou conhecido como corta-cabeças, ele ficou conhecido como um cara super bravo e tal, esse sim vai dar conta de Canudos e tal. Então foi lá o Moreira César com 1.300 homens, dessa vez bem mais do que dos meros 250, agora eram 1.300 homens, para destruir de vez o Arraial de Canudos. E o Moreira César, que era o grande corta-cabeças, ia dar um jeito nisso. Então, o Moreira César morreu de tiro, com tiro na barriga, já no primeiro ataque, e a população de Canudos deu outro couro no exército brasileiro, e mais uma vez 2-0 Canudos, a vergonha ficou ainda maior. Já no final de 1897, o governo vai mandar a quarta expedição contra Canudos, desta vez se não me engano, mais ou menos, as fontes são bem variadas, mas mais ou menos uns 5.000 homens para mais, tinha soldados de todos os estados brasileiros para acabar com Canudos. E dessa vez não teve jeito, eles levaram um armamento muito maior, levaram 3 ou 4 canhões, se não me engano, tinham uma questão de armas bem mais tecnológicas dessa vez, né? A gente está ali mais ou menos na Belle Époque, na segunda fase da Revolução Industrial, onde já tem uma criação de armas bem mais poderosas. E aí dessa vez não vai ter jeito, o exército brasileiro vai vencer Canudos na quarta tentativa, mas vai vencer Canudos. E o Antônio Conselheiro vai morrer. Alguns dizem que ele morreu de desmentiria por causa de alguma coisa lá que ele comeu, outros vão dizer que ele morreu devido a um ferimento de granada na própria guerra. E a população, apesar de que poucas pessoas vão sobreviver até a batalha final, a população vai se render, porém mesmo assim ela vai ser morta. O exército brasileiro vai fazer uma verdadeira chacina em Canudos, não vai deixar sobreviventes. Conta-se 5.200 casas, diziam que na comunidade tinha 5.200 casas, ou seja, calcula-se que a população de Canudos era mais ou menos de 25.000 pessoas. E essas 25.000 pessoas vão ser mortas nessa batalha. É importante lembrar que não só na batalha em si, porque já no final da guerra, depois da morte do líder, do Antônio Conselheiro, muita gente vai se render, e mesmo a população que se rendeu vai ser degolada no final da guerra para não haver sobreviventes. Há um debate historiográfico muito interessante sobre a questão da população real de Canudos, porque muitos historiadores dizem que não eram 25.000 pessoas, que eram bem menos do que isso. Que o exército brasileiro só disse que era 25.000 pessoas para melhorar um pouco a vergonha que ele estava passando, para dizer que ele perdeu para pouca gente. Então resolveram exagerar um pouco na população, dizer que era 25.000 pessoas, mas muitos historiadores discordam que não chegava a tanto assim não, a vergonha foi bem maior. Então vamos lá, para passar a régua nisso aí. A Guerra de Canudos foi uma guerra contra uma sociedade utópica que estava se formando no interior do Nordeste, liderada por Antônio Conselheiro, que era acusado de monarquista, que era acusado de tentar reinstaurar a monarquia no Brasil, que tinha recém se transformado em uma república. Gente, eu vou ficando por aqui.
Deixa o seu like para ajudar, eu vou estar sempre postando alguma coisa assim de história, de filosofia, de sociologia aqui no canal. E eu ainda espero criar uma playlist para ajudar vai fazer uma prova do Enem, vestibular, ou qualquer um que está interessado em qualquer coisa na área de história. Obrigado a todos e até a próxima. Fui!